Hoje é a solenidade da Ascensão do Senhor. No primeiro momento, a solenidade de hoje poderia nos parecer uma festa de despedida, um tanto melancólica. Afinal, a humanidade tem um medo ancestral da ausência, do abandono. Nós criamos monumentos, nós tiramos fotografias, a gente acumula garantias existenciais apenas para não lidar com o vazio que a partida de alguém nos deixa. A liturgia mostra os discípulos olhando para cima, como se de repente o chão houvesse desaparecido sob seus pés. Mas nada disso, atenção, nada disso é um convite ao luto. Pelo contrário, é um convite ao júbilo. E é essa tensão entre a aparência de despedida e a realidade de uma presença nova é exatamente o coração da celebração de hoje. Como costumava nos lembrar com tanta lucidez o Papa Bento XVI, a ascensão não significa que Jesus partiu para uma região distante do cosmos, para trás das nuvens. Não se trata de uma viagem espacial. Na verdade, a ascensão é a introdução da humanidade de Jesus na intimidade do próprio Deus. Ao subir, ele não se afasta, mas torna-se intimamente próximo de cada um de nós, quebrando as barreiras do espaço e do tempo. Prestem bem atenção no mistério da ascensão, minha gente. Nós temos que romper com aquela nossa visão linear e puramente biológica das coisas. Hoje, a liturgia nos chama a olhar para o alto, não com a nostalgia de quem perdeu um mestre, mas com a coragem de quem descobriu que agora o mestre habita o lado de dentro. O texto que a igreja nos propõe hoje é o final do Evangelho de Mateus. O cenário é a Galileia. Reparem que aqui o texto nos fala de uma escolha geográfica muito precisa. Os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhe tinha indicado. Deixem-me aqui abrir um parêntese histórico e filológico que é fundamental. Porque alguém poderia perguntar, por que a Galileia e por que o monte? Reparem, minha gente, a mentalidade religiosa da época localizava o poder sagrado em Jerusalém, no templo, dentro das estruturas burocráticas e sacerdotais rígidas. Mas Jesus desloca seus amigos de volta para a Galileia. A Galileia dos gentios, a periferia, o lugar do cotidiano, onde tudo começou, onde eles lavavam suas redes de pesca. O monte, na tradição bíblica, desde o Sinai, não é um acidente geográfico, é o lugar da teofania, o espaço onde o horizonte humano toca o infinito de Deus. Um monte. Pensem, minha gente, pensem. Em Mateus, tudo de decisivo acontece em montes. Só vocês lembrarem, o Sermão da Montanha acontece no monte, a Transfiguração no monte. Agora a missão definitiva também acontece no monte. O monte no imaginário bíblico é o lugar onde o céu e a terra se tocam. É o Sinai onde Moisés recebe a lei, é o Carmelo onde Elias encontra o fogo de Deus. Mateus está dizendo com toda a elegância de um teólogo consumado, o que acontece aqui é tão fundamental quanto o Sinai. É uma nova aliança, é uma nova lei. E o novo Moisés não traz tábuas de pedra. Traz uma missão que atravessa todas as fronteiras. Pois bem, aí olhem o detalhe desse evangelho. Ele diz, quando os discípulos o viram, adoraram-no, alguns, porém, duvidaram. Isso é extraordinário, minha gente. Os 11 estão diante do ressuscitado, diante de Jesus glorioso, e ainda assim hesitam. Alguns hesitam. A palavra grega usada aqui significa literalmente estar em dois lugares ao mesmo tempo. Prestem atenção, vacilar entre dois caminhos. Não é a dúvida de quem nega, por favor diferenciem isso. É a dúvida de quem quer crer, mas ainda tem o coração dividido. Ou seja, eu quero ir, mas tenho medo. É bonito demais isso.
Porque, entendam. E por que eles duvidam logo ali, no cume da revelação? Aí olha a explicação interessante dos exegetas. Porque eles estão percebendo que a infância acabou. Enquanto o mestre estava fisicamente ali, ele resolvia os problemas. Ele multiplicava o pão, não é? Quando dava fome, acalmava tempestade quando dava medo, calava os fariseus quando dava confusão. A dúvida aqui dos apóstolos é de Stazan, é a vertigem da maturidade, é o pavor da autonomia. Eles percebem que agora eles terão que ser Jesus no mundo. E quantas vezes nós também sofremos da síndrome de Peter Pan espiritual? Nós queremos ser as eternas crianças mimadas de Deus, esperando que Ele mande um anjo para resolver nossos boletos, nossos casamentos em crise, nossa ansiedade. A dúvida deles é o medo de crescer. É o sintoma de quem prefere ser uma eterna criança dependente a assumir o risco da liberdade e da missão. Pois bem, diante desses homens apavorados, ambivalentes, misto de adoradores e neuróticos, Jesus confia o futuro da humanidade. Meu Deus. Minha gente, Deus não chama os capacitados. Ele chama os frágeis, os fracos, os débeis, para desbaratar os fortes. A igreja não nasce de super-homens, nasce de pecadores perdoados e amados, que mesmo mancando, que mesmo cambaleando, como a gente diz, decidem caminhar. Jesus se aproxima deles e diz uma coisa como que dando uma injeção de força, de ânimo. Ele diz: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. No grego original, a palavra usada para autoridade é exousia. Isso é fascinante. Exousia não significa o poder arbitrário de um tirano, da força bruta, da dominação. Não. É a autoridade que brota da própria essência, do ser, da própria natureza. É a soberania do amor que venceu a morte. É diferente do poder que se conquista ou se usurpa. Aqui, Jesus fala do poder que se é. E Jesus diz que essa exousia lhe foi dada sobre tudo. O céu e a terra, o visível e o invisível, o tempo e a eternidade. Isso é profundo porque a ascensão não é uma retirada, a ascensão é uma entronização. Jesus não vai embora, Jesus assume o trono do universo. E desse trono, de uma presença que agora não é mais limitada a um corpo que caminha pela Galileia, mas que é universal, ele envia os seus a todos os povos. A ascensão, minha gente, a ascensão não é o fim da presença de Jesus. A ascensão é o começo de uma presença que nenhuma geografia pode limitar. É bonita a festa da ascensão. E o remédio que Jesus oferece para curar a nossa paralisia existencial é uma promessa que encerra o Evangelho de Mateus de forma magistral. Eis que estou convosco todos os dias, até o fim do mundo. Vejam só que profundidade. Ele não diz estarei no futuro, como quem promete voltar um dia. Ele diz ego eimi, eu sou. É o nome divino revelado a Moisés no deserto. O Cristo ressuscitado assume a identidade do Deus que caminha com seu povo. Ele está presente no gerúndio da nossa vida, no todos os dias. Eu estou convosco. Ele está na segunda-feira cinzenta, quando o despertador toca e a rotina nos esmaga. Ele está na quarta-feira, no silêncio da nossa solidão, no cansaço do trabalho. Ele está no leito do hospital, na mesa do jantar, na fila do banco. Ele está conosco, ele caminha, como diria o Papa Bento XVI. Ele caminha em nossas estradas, nas estradas da nossa vida. Na nossa vida, no nosso dia a dia, diante de cada decisão, de cada momento de ansiedade ou de medo da nossa própria incompetência e insuficiência,
repitamos no silêncio do nosso coração, repitamos com toda a fé, meus irmãos: Senhor, Tu estás comigo hoje. Tu caminhas comigo. Meus irmãos, é lindo pensar que a nossa caminhada não é um caminhar às cegas. A ascensão, a festa de hoje, nos dá a certeza do destino. A nossa humanidade tem um lugar no seio da Trindade Santa. Isso é muito bonito. Que a Virgem Maria, que esteve presente no cenáculo após a ascensão, aguardando com os discípulos a vinda do Espírito Santo, é o que nós faremos esta semana. Interceda por nós, para que nós também saibamos esperar, perseverar e sair ao mundo como testemunhas do ressuscitado e glorificado. Vamos com Ele, meus irmãos, porque Ele vai conosco. Essa verdade ninguém pode nos roubar. Todos os dias, conosco, Ele vai até o fim dos tempos. Assim seja. Amém. Meus irmãos, esta semana é a semana de espera, porque no próximo domingo nós vamos celebrar Pentecostes, a vinda do Espírito Santo. Estamos na Páscoa, na festa da Páscoa, na alegria da Páscoa, na 7ª semana da Páscoa, a última, e vivenciaremos e experimentaremos a vinda do Espírito Santo no próximo domingo. Compartilhe o nosso episódio, o nosso podcast. Uma ótima semana para você, um grande abraço e até o próximo domingo, se Deus quiser.